Salve, salve galera, o Will da UOL aqui com mais uma etapa de vídeos sobre as coisas interessantes do Skydive, coisas que você na tua casa tem dúvida e às vezes não sabe a quem perguntar, tá certo? Mas antes de mais nada, aqui embaixo se inscreve no canal, curte, compartilha, tem alguém com certeza do teu lado querendo saber um pouquinho mais de paraquedismo, beleza? Hoje nós vamos falar para vocês do DAA, dispositivo de abertura automático. Para que serve, como que funciona, como que liga e desliga, qual a durabilidade, nós vamos falar um pouquinho de cada coisa, beleza? Começando então, ó, DAA tá aqui na minha mão, nada mais é do que um computadorzinho que faz leituras de pressão atmosférica, velocidade e altitude no ponto zero, onde você está. Então onde você liga é muito importante. Nunca ligue o teu DAA na sua casa em São Paulo e venha saltar em Boituva, porque a diferença de altitude já poderia ser um problema na hora da abertura, no caso de uma emergência, tá certo? Mas qual que é a altura correta? Cada tipo de modalidade e de experiência que você tem entrega a altura correta. A gente tem o Student, tem o Speed para quando eu uso alta performance, eu também tenho o Tandem, ou seja, o Tandem, que é o salto duplo, ele usa o mesmo dispositivo, só que setado para Tandem. Como é um salto onde eu tenho duas pessoas presas num paraquedas maiores, tipo muito mais pesado, o setup dele de abertura é 1.900 pés, bem acima de um aluno ou de um atleta. E eu também tenho uma novidade que entrou no mercado há pouco tempo, que é o DAA desenvolvido para quem faz wingsuit, que é aquele voo com as asas, que a gente chama de asa de morcego. Por quê? Porque eu tenho uma velocidade de voo e uma pressão diferente no equipamento, porque eu tenho muito mais área de pano, e isso influencia no equipamento. Então ele ajuda também, né, para esses tipos de atletas que gostam dessa modalidade. Um exemplo, um aluno recém-formado, um aluno que está se formando, ele é considerado student. Então o equipamento tem que ser setado para um student. E como que ele funciona? No caso do student, ele abre o paraquedas reserva, no caso de uma emergência, a 750 pés, a nível que você ligou, a nível do solo, tá certo? Mas ele tem uma diferença dos demais. Se por acaso esse aluno teve um problema no paraquedas principal e ele não desconectou ou está no momento de fazer essa transição, ele também lê a velocidade com o paraquedas aberto já. Por isso ele pode, no mesmo momento, alterar a abertura desse reserva para 1000 pés, como diz o manual. Aí você fala assim, mas Will, como assim? Fala, esse computador, ele lê todo o tempo, pressão, velocidade e altitude. No caso do atleta experiente, ele também abre o paraquedas reserva numa necessidade a 750 pés, mas caso o cara use, por exemplo, um paraquedas de alta velocidade, ele pode setar o DAA para o modo Speed, que faria com que o paraquedas, na hora do pouso, considerasse uma velocidade maior do que uma velocidade normal, para evitar que, neste caso, o paraquedista tenha uma dupla abertura por causa da alta velocidade do pouso. Isso aconteceu porque ele não estava no setup para Speed, e aí o equipamento entendeu assim, nossa, ainda estou em queda livre porque eu estou muito rápido, e abriu o paraquedas reserva. Então, para que isso não aconteça, é muito importante você deixar o teu DAA para o tipo de modalidade que você vai fazer. Todo DAA, ele é ligado no local do salto e ele tem um tempo de vida até desligar sozinho. E esse tempo de vida é de 14 horas aproximadamente. Aí a gente vai falar um outro detalhe. Quanto tempo dura? Manutenção, como que funciona? Manutenção é uma coisa muito importante na maioria dos equipamentos. Porém, esses equipamentos que a gente usa hoje em dia, eles não precisam mais de manutenção. Eles têm a bateria deles compatível com o tempo de vida útil dele, que é de 20 anos. Então, um aparelho como esse, ele dura 20 anos sem precisar trocar a bateria. E caso
ele tem algum tipo de problema no visor dele quando a gente está ligando, ele também avisa a gente se ele teve algum problema de conexão ou alguma falha no sistema, que aí sim ele deveria ir para um recall, alguma coisa assim. E como que eu digo isso que é importante? Quando você vai ligar o seu DA, você não pode simplesmente apertar para ligar as 4 vezes que a gente aperta. Eu vou mostrar para vocês também numa caixinha aqui como faz para ligar, e virar as costas e conversar com seus amiguinhos. Você tem que acompanhar a leitura do visor até ele te entregar o finish, tipo, está ligado, está pronto para uso, porque nesse momento ele avisaria se tivesse algum problema. Nós temos 3 marcas no mercado brasileiro, 2 são mais conhecidas e uma terceira recém chegou no Brasil. Então as mais conhecidas são a Cypress, que é esse aqui que está na minha mão, o Vigil e o M2. São 3 marcas que já estão no mercado brasileiro há bastante tempo. No caso, essa terceira, a M2, um pouco menos de tempo, um pouco menos conhecido, tá certo? Mas todos passam por rigorosos testes de qualidade para que a gente tenha certeza que eles sempre vão funcionar. Vamos lá. Eu tenho este computador que eu disse para vocês que fica alojado dentro do compartimento do paraquedas reserva, num lugar específico para ele. E aí eu tenho 2 fios. Um fio é do visor, que é por onde a gente liga, então faz todo o setup de ligar, inclusive setar alturas, caso eu tenha que saltar num ambiente que seja diferente do ambiente que eu estou saltando. Depois de ter ligado e setado, caso necessário, caso eu vá saltar num lugar diferente, eu também tenho um outro fio. Esse fio aqui, ele vai ligado diretamente no looping, que é a cordinha que fecha o paraquedas reserva, que fecha a aba do paraquedas reserva, e ele passa dentro desse buraquinho que vocês não estão vendo agora, mas a gente vai mostrar aqui no cantinho. Ele passa o looping dentro desse buraquinho, por onde todo o processo de corte, vamos dizer assim, de abertura do reserva acontece. Então, caso por algum motivo eu não consiga abrir meu paraquedas na altura mínima de segurança, o sistema vai ativar e todo o processo vai acontecer. E o que é todo o processo? Esse dispositivinho aqui tem um pistão com uma espoleta, como se fosse uma espoleta, que recebe um sinal elétrico. Quando ela recebe o sinal elétrico, a espoleta movimenta um pistão, e aí na frente desse pistão tem uma navalha que corta esse looping. Cortando o looping, eu abro a aba do reserva e a free bag, que é uma mola, um pilotinho, vai extrair o reserva rapidamente. É isso que garante o nosso salvamento. Se você gostou, dá um curte aqui, compartilha, porque toda semana a gente tem algo novo para você, beleza? Um abraço, Will, tamo junto.